Pessoal, esse é um daqueles momentos em que eu fico extremamente feliz de ter esse canal aqui, e aí eu vou utilizar ele para responder uma pergunta que eu tenho recebido, mas assim, olha, com larga margem de vantagem é a pergunta que eu mais tenho respondido em todas as redes sociais. Mini 2 ou Zino Mini Pro? E obviamente existem também variações dessa pergunta, envolvendo o Zino Mini SE, o Mini 1, o Fimi X8 Mini, e talvez algum dia eu faça um teste tentando comparar toda essa galera aqui, mas no vídeo de hoje a gente vai se até responder a pergunta principal de todas elas, que envolve dois dos melhores drones do mercado atualmente, né? O Zino Mini Pro e o Mini 2 da DJI. E aí é claro que a pergunta que vem à mente quando a gente está falando nesse comparativo aqui é por que alguém abriria a mão da tradição da DJI para comprar um drone de uma marca que nem todo mundo conhece, que é a Hubsan? E para tentar responder isso aí, então, eu preparei aqui um pequeno comparativo com algumas informações retiradas das especificações técnicas de cada produto, mas também com percepções subjetivas, que não necessariamente estão no manual e que tu só vai perceber depois que tu usa os dois aí por algum tempo. E para começar, então, vamos começar por onde todo mundo começa, né? Que é por onde comprar e aquela preocupação com a questão da garantia e assistência técnica. E nesse quesito aí, obviamente que o Mini 2 ele tem uma vantagem incontestável, porque a DJI de todas essas marcas é a única que tem representantes no Brasil, lojas oficiais, como é o caso da FlyPro, que tem o Mini 2 para pronta entrega, ou seja, tu não vai ter que esperar meses aí para receber o teu drone, não vai ter que te preocupar se vai acontecer alguma coisa no transporte internacional, e também significa que qualquer problema que tu tenha nele, tu vai conseguir resolver o problema aqui no Brasil, já que, né, o pessoal da FlyPro lá vai te ajudar com tudo que tu precisar. Já a Hubsan, né, independente de onde tu comprar, ela oferece também a garantia, mas se tu precisar acionar ela, tu vai ter que te virar aí lidando, conversando com o pessoal lá da China, o pessoal do AliExpress, da Shopee, enfim, fica tudo nas tuas mãos, ou então se tu comprou de um importador independente, né, tu vai ter que conversar com ele e contar com a idoneidade dele, né, para te ajudar com os problemas. Então esse aí é o primeiro aspecto que eu gostaria de deixar claro nesse vídeo. Segundo aspecto, pessoal, que obviamente todo mundo tem que se preocupar, quer dizer, todo mundo não, né? Como eu sempre digo, talvez o Luciano Huck ou o Faustão não precisem, mas a grande maioria de nós tem que se preocupar, que é o preço. E aí a gente tá pensando, né? Como isso aqui é uma marca tradicional, isso aqui é uma marca menos conhecida, talvez as pessoas optassem pelo Hubsan Zino Mini Pro porque ele é mais barato. Seria o caso, pessoal, se ele fosse mais barato, mas não é o caso. O Mini 2 ele tá sendo vendido por $449 na versão sem o Flymore Combo, né? Que daí vem só o drone, o rádio, uma bateria e uns cabinhos ali além dos manuais. Isso aí dá em torno de R$2.500 lá fora, né? Eu vou tratar em dólar aqui porque tá oscilando tanto que se eu falar em reais, amanhã o vídeo já tá defasado. Já o Zino Mini Pro, ele tá sendo vendido na versão mais barata com uma bateria apenas por $564, o que dá aí cerca de R$3.166, ou seja, ele não é mais barato que o Mini 2 e com certeza então não é o preço que faria as pessoas optarem pela Hubsan ao invés da DJI. O que é muito curioso, né? Porque uma coisa é fato, muita gente tá optando pelo Zino Mini Pro ao invés do Mini 2 e isso aí tem que ter alguma explicação. Então vamos entrar agora aqui no primeiro fator que eu considero pelo menos subjetivo, que é a questão da pilotagem. E isso é uma coisa muito interessante porque esses dois drones aqui, em termos de pilotagem, eu considero eles extremamente semelhantes. Quando eu falo em pilotagem, pessoal, o que eu tô falando é a forma com que o drone responde aos teus comandos, aquela sintonia fina, né, o comando delicado e a forma como o drone reage lá ao que tu espera que ele faça. Qualquer um deles vai ser capaz de fazer uma órbita ou então qualquer movimento ali da forma que tu espera que ela saia. Então, com relação à pilotagem, se é essa preocupação, não precisa te preocupar porque os dois são extremamente bons e vão reagir perfeitamente aos comandos que tu dá no rádio, ok? Próximo ponto, então, tempo de voo. E esse aqui ele é um aspecto híbrido, né? Ele é um aspecto que tá ali nas especificações, mas também ele não é tão objetivo assim, ele é um pouco mais subjetivo, porque isso aí depende de muitas coisas, depende do clima, se tá ventando, se não tá ventando, depende se tu tá, sei lá, dando pau no drone, ou então se tu tá fazendo um voo mais conservador. Nos testes que eu fiz aqui no canal, utilizando os parâmetros sugeridos pelas fabricantes, eu consegui o seguinte: o Mini 2, ele voou por 29 minutos e 45 segundos. A DJI, se eu não me engano, ela prometia 31 minutos, né? Não chegou nisso aí, mas ficou bem próximo, ficou 1 minutinho e 15 atrás. Já o Zino Mini Pro, apesar da Hubsan prometer 41 minutos e ele não voar por 41 minutos, ainda assim ele ficou com 34 minutos e 54 segundos, ou seja, 35 minutos, bem dizer, o que de qualquer forma é 5 minutos a mais do que o Mini 2. Então, é um argumento de venda? É um argumento de venda, mas eu não sei se chega a ser assim um divisor de águas, porque para a grande maioria das pessoas 30 minutos tá bom, mas para fins desse vídeo aqui, nesse aspecto aí, pelo menos o Zino Mini Pro
ele se saiu melhor. Outro aspecto agora que a gente, de novo, né, poderia dizer que ele é híbrido, né, ele é objetivo e subjetivo também, diz respeito ao alcance. Qualquer um desses dois drones aqui, os seus fabricantes dizem que ele é capaz de voar por até 10 km. E apesar de aqui no drone modelismo eu não fazer testes de long range, né, porque é uma coisa proibida, né? Eu sei que cedo ou tarde eu vou me incomodar se eu fizer testes de longa distância. É possível ver em diversos vídeos por aí que tanto um quanto o outro são sim capazes de chegar muito perto aí desse limite de 10 km. Ou então até o pessoal fazer algumas adaptaçõezinhas na antena e consegue ultrapassar esse limite. Então, na prática, isso aí significa que qualquer um dos dois vai te atender sem problema nenhum. E já que a gente tá falando em alcance, né, pessoal? O alcance ele não se resume só à comunicação do rádio com o drone, mas também o drone ele tá sempre enviando imagens e telemetria em tempo real por rádio. E nesse aspecto aí existe sim uma grande diferença entre esses dois drones aqui, porque enquanto o Mini 2 ele é capaz de transmitir vídeo ao vivo a 720p, 30 frames por segundo a 8 megabits por segundo, o Zino Mini Pro ele é capaz de transmitir em Full HD, ou seja, 1080p, a 30 frames também e a 20 megabits por segundo. Então, objetivamente falando, é um outro aspecto em que o Zino Mini Pro ele é superior, mas se a gente for parar para pensar, para que eu preciso disso? 720p não é bom o suficiente? É bem provável que seja, né, pessoal? Eu, sinceramente, enquanto eu tô voando, nem faço muito essa distinção, mas uma resolução maior pode ser útil, por exemplo, para tu enxergar galinhos ou então fios, obstáculos menores. E a transmissão com uma taxa de bits maior, ela também vai evitar que essa imagem seja muito compactada, o que também vai se traduzir em maior facilidade para identificar pequenos obstáculos. Agora, indo para um outro item aqui que também pode, né, influenciar aí a decisão de algumas pessoas, que é a disponibilidade de acessórios. E nessa lista aí entram aí desde protetores de hélice, filtros ND, até uma televisãozinha de brinquedo que tu pode colocar em cima do drone para escrever alguns recadinhos ali. Não sei também qual é que é a utilidade disso aí, mas em todos os casos é oficial da DJI e esse acessório ele existe, tá lá à venda. Já a Hubsan é muito fácil de enumerar a quantidade de acessórios oficiais que ele tem, que é 0. A Hubsan não disponibiliza absolutamente nenhum tipo de acessório para o Zino Mini Pro. Mas e aí, pessoal, ponto para o Mini 2 então? Depende do que tu busca. Como você sabe, existe aí um limite de 250 gramas para que tu não precise fazer solicitações de voo com teu drone. Só que para isso o que conta não é o peso que o drone está decolando naquele momento, e sim o peso máximo de decolagem, que daí inclui os acessórios mesmo que eles não estejam instalados. E como vocês são pessoas espertas, vocês já devem ter percebido então que o fato do Zino Mini Pro não ter nenhum acessório e o fato de estar escrito aqui do lado 249 gramas, que é o peso dele mesmo, isso significa que, ao contrário do Mini 2, o Zino Mini Pro não preciso nem registrar e também não preciso solicitar voo. Então é aquilo, né? É um detalhezinho pequeno, mas dependendo aí das tuas prioridades, pode fazer uma grande diferença aí na hora da decisão. Próximo item então, pessoal, qualidade construtiva. E nesse aspecto aí não tem muito o que discutir, tá, pessoal? Sinceramente falando, a qualidade construtiva da DJI ainda é superior, o que não quer dizer que a qualidade da Hubsan seja insuficiente. Não coloquem palavras na minha boca. O que eu quero dizer é que a sensação ao toque, por exemplo, do Mini 2, ela é um pouco melhor que a do Zino Mini Pro, e também quero dizer que, em função dessa diferença de qualidade, eu acredito que tem até diferença na qualidade do material, o Mini 2 certamente ele é capaz de suportar alguns abusos a mais do que o Zino Mini Pro. Passando agora então para os recursos que esses droninhos aqui disponibilizam para vocês. E, pessoal, eu confesso para vocês que para esse ponto aqui, eu não abri os dois programas, atualizei até a última versão para ver o que tinha e o que não tinha. Então é um panorama geral, mas vocês vão conseguir ter uma ideia aí do que cada um oferece. O Mini 2 ele tem os Quick Shots, tá? Que são aqueles modos automatizados, tipo drone, o rocket, boomerang. Tem também o modo panorama, que faz fotos em 180 graus, que é o wide, né? Ou então 360 graus, que é o esférico. Tem um recurso muito interessante, que é o Quick Transfer, que tu aciona através desse botãozinho aqui, que permite tu transmitir arquivos do drone pro teu celular até 20 megabits por segundo. Ele te permite também fazer downloads parciais de vídeos, tá? Isso aí é até uma coisa que eu nunca usei, mas, por exemplo, tu fez um vídeo lá de 1 GB e tu precisa de um trechinho ali que tem 20 mega, né? Só para citar um exemplo, tu consegue pegar esse trechinho e fazer o download só desse trechinho. De novo, eu digo que eu nunca testei e confesso que até hoje eu nem sabia que isso existia. E lembrando que todo drone ele recebe atualizações, né? Então, por exemplo, recentemente foi liberada aí a transmissão ao vivo, né? Que se for olhar lá no site não tá lá. Então ele pode ter alguns outros modos de voo que eu não tô citando aqui. Já o Zino Mini Pro, além de ter esses modos de voos automatizados, eu não sei se ele tem todos os modos de voo, tá? O fato é que ele tem alguns modos de voo que os proprietários do Mini 2 pedem muito, como por exemplo, Active Track e Waypoints. Sem contar também, né, que ele também faz transmissão ao
vivo. Teoricamente deveria fazer. E pessoal, nessa parte de recursos aqui eu vou deixar um empate por dois motivos. Primeiro, porque eu não fui a fundo para estudar tudo que cada um tem, tá? Então fiquei com medo de ser injusto. E segundo, porque também vai de cada um o que é mais importante. Por exemplo, para algumas pessoas o Active Track é o suprassumo e aquilo ali tem um peso muito grande. Já para outras pessoas, a transferência rápida de arquivos tem um peso maior. Então vocês vejam aí o que é melhor para vocês e coloquem um xizinho onde importa, beleza, pessoal? Então tá, vou continuar o vídeo. Agora, com relação à segurança, ambos os drones eles possuem baterias inteligentes. Ambos os drones eles calculam o tempo de voo restante e evitam que o drone caia por falta de bateria. Ambos os drones também têm sistema de posicionamento e alguns outros recursos que eu devo estar me esquecendo aqui, mas só o Zino Mini Pro ele tem aquele LEDinho auxiliar para pousos e decolagens que drones maiores como o Mavic Air e também o Mavic 2 já tem, o Mini não tem. E só o Zino Mini Pro também tem os sensores anti-colisão, tanto na frente quanto atrás quanto embaixo, enquanto o Mini 2 ele só tem na parte de baixo, que na verdade é o sistema de posicionamento, né? E também vai ajudar ele a manter a altitude. Então não deixa de ser um sensor anti-colisão também, né? Para não bater com o chão. Agora falando sobre um outro aspecto muito importante desses dois drones, que é a câmera, pessoal. E aqui eu peço desculpas aí aos fanboys da DJI, mas a câmera do Zino Mini Pro ela dá um banho na câmera do Mini 2. O Mini 2 ele vem com uma câmerazinha 4K 30 frames por segundo de 12 megapixels, tem um sensor de 1 por 2.3 polegadas e abertura de f2.8. Ele também é capaz de gravar vídeos até 100 megabits por segundo e utiliza H264. Já o Zino Mini Pro ele também tem uma câmera 4K 30 frames por segundo, mas o sensor dele é bem maior, é de 1 por 1.3 polegadas, ou seja, é bem maior, é quase um sensor de 1 polegada, e ele também tem uma abertura maior de f1.8, na verdade é 1.85. Os vídeos dele ele também consegue gravar uma taxa de bits de até 200 megabits por segundo, ou seja, o dobro do Mini 2, e ele também grava em H265 ao invés de H264, o que teoricamente também deve garantir aí arquivos menores. Em linhas gerais, ambos vão te atender, ambos são muito bons, mas o Zino Mini Pro ele vai conseguir um resultado muito superior em condições de pouca luz, como à noite, por exemplo, sabe aquelas imagens que tu faz de cima, que mostra a cidade lá embaixo, com as luzes dos postes e tudo mais, vão ficar com uma qualidade melhor. E para quem não gosta de fotos noturnas, também tem que lembrar que existe o pôr do sol, tem o nascer do sol também, e fotos de ambientes fechados, né, que geralmente não são muito iluminadas. Então, com relação à câmera, essa aí é a diferença entre eles. Mas apesar dessa vantagem que eu considero significativa a favor do Zino Mini Pro, existem dois outros aspectos que beneficiam o Mini 2. O primeiro deles é que a câmera do drone, como vocês sabem, ela fica instalada em um gimbal, que se mexe e permite que a câmera fique estabilizada mesmo com o drone se mexendo. O gimbal do Mini 2, ele é levemente superior ao do Zino Mini Pro. Chega a ser perceptível enquanto eu gravo um vídeo, só se tu for muito atento. Tu precisa gravar um vídeo com o drone parado, mostrando alguma coisa muito longe, e depois na edição tu tem que dar um zoom. E aí tu vai perceber que a imagem do Zino Mini Pro, ela dá umas pequenas tremidinhas, mas é realmente muito sutil em relação ao Mini 2, que daí a imagem vai ficar um pouco mais paradinha, tá? Na minha opinião, como eu faço uso recreativo do drone, não influencia em nada. As imagens são realmente muito boas, mas pode ser que se tu for fazer algum trabalho, né, não sei, às vezes as pessoas implicam com detalhezinhos que tu nem imagina, né? Então é bom vocês ficarem sabendo. E o segundo item favorável ao Mini 2 é que ele faz fotos em JPG e DNG ao mesmo tempo. Já o Zino Mini Pro, pelo menos nessa versão de firmware que eu tô utilizando aqui, tu precisa escolher se tu quer que ele faça em JPG ou se tu quer que ele faça em DNG. Não dá para fazer as duas ao mesmo tempo, claro que isso é uma coisa, né, que basta uma atualização de firmware e ele passa a fazer também, mas pelo que eu saiba e até o momento ele ainda não faz isso. Inclusive, se eu tiver errado, não só com relação a isso ou qualquer outra coisa que eu tenha dito até aqui, me corrijam aí nos comentários. Outro item aí que também tá lá nas especificações, mas que vai depender das prioridades de cada um para definir se é bom ou ruim, diz respeito à memória interna. O Mini 2 ele utiliza o sistema tradicional, ele tem um slotzinho de cartão microSD, tu coloca o cartão microSD do tamanho que tu quiser e tu vai voar e fazer tuas imagens. Já o Zino Mini Pro, ele não tem slot para cartão SD, ele é vendido em duas versões, uma de 64 GB e outra de 128 GB, que é o caso desse aqui, e isso aí é uma coisa que tu tem que avaliar para ti o que é mais importante. Eu, como sempre digo, sou campeão de esquecer cartões SD, então eu gosto muito de todos os drones que eu tenho aqui que já tem memória interna, é o caso do Zino Mini Pro, do Air 2, do Air 2S, e eu gosto muito disso porque eu já cansei de chegar nos lugares e ter que voltar
sem gravar nada porque eu tinha esquecido o cartãozinho SD. Mas eu sei que tem pessoas, né, principalmente quem trabalha com isso, que gosta de utilizar cartão micro SD, né, pelo motivo que for, às vezes porque vai fazer uma missão, depois volta, troca o cartão para já garantir aquela parte ali, coloca outro cartão no drone, não tem que ficar descarregando, enfim, o motivo cada um vai ter o seu, mas existe essa diferença. O Zino Mini Pro tem memória interna e o Mini 2 ele tem cartãozinho SD. Outro fator aí que eles não tem uma grande diferença entre si é a resistência ao vento. Ambos suportam ventos até de nível 5, que é muito bom aí, que é na verdade aqueles dias com bastante vento, tá? Não tentem voar no vendaval, porque o dronezinho vai voltar lá para a China, no mínimo, mas sim, nesse aspecto aí ambos vão atender. E aí então a gente chega agora no penúltimo item, que é a confiabilidade. Pessoal, o Zino Mini Pro ele teve muitos problemas quando foi lançado, problemas graves mesmo, drone caindo, drone desligando, drone tendo tudo que é tipo de comportamento estranho que tu pode imaginar, dependendo da versão do firmware que ele tava, mas é sempre bom entender que drones são como computadores e que vão funcionar melhor ou pior dependendo do programa que ele tá rodando. E a própria DJI também já teve diversos casos aí mais ou menos graves, né? Por exemplo, o Mavic 2, quando ele foi lançado, a câmera, quando gravava em 4K no máximo, ela esquentava muito, e aí eles tiveram que resolver isso aí depois com uma atualização de firmware. E mais recentemente também teve a questão da atualização que liberou a transmissão ao vivo, que eu até fiz vídeo aqui, o que era uma coisa muito esperada, né? Então vocês imaginam que muita gente aí acabou atualizando, só que depois se descobriu que esse firmwarezinho ele tinha um bug muito crítico no que dizia respeito ao gerenciamento da bateria e poderia te levar a ter uma, digamos assim, uma pane seca, né? Tu tá voando, o aplicativo te dizendo que tu tem ainda uma determinada carga de bateria, mas na verdade tu não tinha, né? Então qualquer empresa de drone pode acabar inserindo bugs em seus drones depois. Toda vez que surge uma nova atualização, espera primeiro para ver se realmente vai estar tudo bem com ela, não seja o testador oficial da empresa toda vez que surge uma nova atualização. Só que, né, tendo dito isso aí, é impossível terminar essa parte aqui sobre confiabilidade sem deixar claro para vocês que, pelo menos hoje, não tem como a Hubsan competir com a DJI em termos de confiabilidade. Assim como a DJI e a Hubsan é uma empresa que tem muito tempo de mercado, mas ela tinha um foco em drones mais simples, então ela não tem tanta tradição quanto a DJI em drones mais complexos, como é o caso do Zino Mini Pro. Ela tá melhorando, ela vai ficar melhor, mas pelo menos a minha percepção hoje é essa. E aí agora, para finalizar então esse comparativo muito louco aqui, quero comentar algumas coisinhas aí que não estão no manual, mas que vocês precisam levar em conta na hora de decidir qual comprar. O primeiro aspecto deles, pessoal, é que o Zino Mini Pro ele é um drone que esquenta bastante. Isso aí, claro, não é nenhuma novidade, né? Muita gente já sabe disso, mas como a gente tá fazendo um vídeo comparativo, é bom citar. Tu não vai ter problema nenhum se tu estiver voando, tá? Problema nenhum mesmo. Problema tu vai ter se tu deixar ele ligado por muito tempo em cima da tua mesa. Tanto que ele vem com esse negocinho aqui, ó, que não, pessoal, não é pra voar com isso aqui, tá? Isso aqui pode cair na cabeça de um ainda, então tu tira antes do voo, mas ele fica encaixadinho aqui embaixo, ó, pra que eu não queime a minha mão, caso eu pegue ele aqui assim, tá? Tanto é que quando eu preciso deixar ele muito tempo ligado, quando eu tô fazendo uma atualização, então descarregando uma quantidade muito grande de dados, eu fiz esse ventiladorzinho aqui, ó, eu deixo ele aqui em cima, ligo isso aqui na USB e eu posso deixar ele em cima da minha mesa ligado o tempo que eu quiser. Então, assim, é um problema fácil de resolver, mas cabe a cada um aí definir, né, o que te ofende, né? Se o drone esquenta demais, é um problema grande, né? Ou se tu consegue resolver de uma forma fácil. Só que tem um outro problema relacionado ao aquecimento dele que tu não vai conseguir resolver, que é o seguinte: enquanto ele tá pousado, ele desliga o FPV para não esquentar ainda mais. O que isso significa na prática? Que aqueles trabalhos internos que tu faz segurando o drone na mão para não ter que comprar um gimbal de mão, tu não consegue fazer com esse drone aqui, porque antes de decolar o FPV não liga, a câmera não funciona. Então se tu comprar um Zino Mini Pro, tu já te prepara para comprar também um gimbalzinho de mão, como esse aqui, ou então uma Osmo Pocket, alguma coisa assim. E se tu não quiser investir num gimbal de mão, então é bom tu escolher o Mini 2. Outra coisa que tu deve estar te perguntando aí diz respeito aos rádios, tá? E novamente com relação ao material, existe aí um ganho da DJI. O plástico parece um pouco melhor, tem também um emborrachadinho aqui atrás, tá? Mas o rádio da Hubsan tem uma vantagem que o pessoal da DJI sente falta desde o Mavic Pro, que é o LCD com telemetria. Então, novamente, se tu tiver disposto a abrir mão um pouquinho da qualidade do material, tu leva um rádio com LCD e telemetria. Cabe a te decidir o que é mais importante. E por último, as bolsinhas, pessoal. Os dois vêm com uma bolsinha muito legal, muito semelhante em termos de qualidade e tudo mais. A do Zino Mini Pro é mais compacta, a do Mini 2 ela cabe um
pouquinho mais de coisa, que é a mesma do Mavic Air e tudo mais. Mas tem um detalhe que eu posso estar enganado, tá? Mas eu acho que é isso mesmo, porque essa bolsinha aqui, ela vem no Fly More Combo. Se tu comprar a versão básica, aquela que não tem o Fly More Combo, ele vem dentro da caixinha, não vem com bolsa. Enquanto que no caso do Zino Mini Pro, eu acho, tá? Acredito que ela vem em todas as versões. Isso porque o Zino Mini Pro eu recebi lá com 3 baterias e veio com essa bolsinha, e o Zino Mini SE ele veio só com uma bateriazinha, né? Na versão mais simples, e também veio com a bolsinha. E aliás, uma outra coisa que no caso da DJI só vem no Fly More Combo e no caso do Hubsan vem em todas as versões, é o hub de carregamento, que também eu recebi tanto com o Zino Mini Pro, que veio na versão mais completa, quanto no Zino Mini SE, que ó, é branquinho, mas é tudo a mesma coisa, que era a versão mais simples. Tá, beleza, pessoal? Esse aqui foi então meu vídeo de hoje. Espero de todo meu coração que tenha ajudado pelo menos algumas pessoas aí a decidir sobre qual modelo comprar. Como vocês viram, não se trata de qual é que é o melhor, depende, como sempre, né, em tudo que diz respeito a drone, o que é melhor para cada pessoa, mas com base nessas informações aqui, se vocês fizerem uma tabelinha para vocês, com certeza, né, vai ficar mais fácil de tomar a decisão. Feito isso então, não esquece de deixar aquele joinha, compartilhar, conferir se está inscrito no canal, e nos vemos então no próximo vídeo. Um abraço!